Boa noite. Está todo mundo ouvindo direitinho? Boa noite. Boa noite, professora. Ana Paula, Cíntia, Sidney. Nós estamos com a colega aqui. Deu um branco. Qual é o seu nome? Oi? Oi? A máscara. A Bia que está com a gente. Boa noite. Na última semana passada, Beatriz, está ouvindo bem, né? Nós paramos aqui, tá? Começando a falar com as disfagias orofaríngeas. E aí, só recapitulando, que eu falei que eu iria dividir, para a gente conversar direitinho com as duas, né? Deixa eu ver se dá para ficar mais fácil. Tanto a disfagia neurofaríngea como a orofaríngea. E eu falei um pouquinho da aplasia do crico faríngeo, tá? O que seria essa aplasia do crico faríngeo? Seria nada mais que a perda da inibição da deglutição do músculo, tá? Orofaríngeo. Orofaríngeo. A princípio, a gente fica pensando, né? Se é uma disfagia, por que a gente vai falar da orofaríngea? Porém, tem que falar sempre, citar, que nós temos as fases da deglutição, tá? Quando nós vamos estar com um paciente disfágico, a disfagia já é um sintoma de adoecimento maior. E aqui, tá? Boa noite. Nós vamos falar dessa perda de inibição devido à ausência do reflexo do crico faríngeo. Quais seriam os sinais e sintomas mais evidentes? Seria uma disfagia cervical, mais determinada, com mais acentuação dos alimentos para o sólido do que para o pastoso e para o líquido, tá? A disfagia para o sólido, geralmente o paciente ele relata que eu tenho facilidade para comer, mas tenho dificuldade para beber água. Então, essa disfagia funcional relacionada ao crico faríngeo, ao músculo crico faríngeo, ele vai ter mais dificuldade na alimentação do sólido. E um outro sinal e sintoma que ele é recorrente nesse caso de disfagia é a tosse crônica, tá? Quando o paciente tem uma tosse crônica, tá? E ele vai várias repetições de tosse acentuadas, ele vai ter uma aspiração, principalmente da saliva. E aí vem as complicações pulmonares. Quais seriam as complicações pulmonares mais evidentes? Tá? Seriam as pneumonias de repetição. É aquele paciente que apresenta quadros de pneumonias, e essas pneumonias são recorrentes. Geralmente, quando eles chegam até o fonoaudiólogo e vem para uma avaliação, ele relata que ele está com uma dificuldade, tá? E essa dificuldade começa, tá? Quando o exame do otorrino ou da videofluoroscopia, ele se verifica lá que ele está com uma inflamação pulmonar, né? Ou uma pneumonia. E com a própria saliva, esse paciente broncoaspira de falta de coordenação.
Os diagnósticos diferenciais, o que seria esse diagnóstico diferencial? Tudo aquilo que não é o diagnóstico deste caso. Seria uma neoplasia esofágica. O que seria uma neoplasia esofágica? A neoplasia esofágica é um câncer da região do esôfago. Um outro diagnóstico diferencial aí seria o refluxo gastroesofágico. Como é que é a dificuldade desse refluxo gastroesofágico? Muitos de nós, né, que não é tão distante da realidade de um paciente ou de uma pessoa, né, que relata, que diz que tem bastante refluxo, as pessoas relatam que na hora que tosse ou na hora que vão acabar a refeição, o alimento apresenta o quê? Ele apresenta uma queimação no processo laríngeo, ou então algumas pessoas até com refluxo relatam que se engasgam. Tá? E hoje o RGE, como é refluxo gastroesofágico, é uma das patologias, uma das doenças, tá? Que nós somos muito chamados a ajudar esse paciente com a DRGE. Eu falei na aula passada e vou contribuir agora novamente, tá? Pacientes com refluxo, eles têm inclusive problemas vocais. Tá? E aí, esses problemas vocais, nós vamos estar evidenciando mais tarde na disciplina de voz, que são as disfonias. É muito comum o paciente ir ao fonoaudiólogo reclamar, relatar, ou se fazer uma queixa, né? Que ele está com uma disfonia. A que tipo de disfonia é essa? Quando você conversa, né? E relata como é que é essa questão da respiração dele, como é a questão da deglutição, ele diz, eu tenho bastante dor, ardume ou azia. Nós não vamos tratar um paciente desse se nós não mandarmos para uma avaliação com o otorrino. Se ele tem a doença do refluxo, nós não temos como reabilitá-lo com uma boa eficácia. Ou então, muitas vezes ele vai para a reabilitação com o fonoaudiólogo, e continua com refluxo sem tratar a doença de base, né? E o que vai acontecer? Ele vai... Alguém acha que o microfone ligado. Ele vai continuar com a doença de base e vai ficar meses e meses fazendo tratamento fonoaudiológico e vai relatar em algum momento que ele tem essa dificuldade da deglutição e a questão da voz, que ele vai sentir... esforço vocal quando fala, ele vai sentir que o padrão vocal dele dificulta, é alterado, nada mais é pelo refluxo gastroesofágico, que nós chamamos de doença do RGE, tá? Falei também da questão da aclasia, que é o fechamento, tá? Acalasia, que é a desordem motora do músculo liso do esôfago. Tá? Bom, se nós vamos tratar a disfagia, temos que saber a origem. E é muito comum também essas disfagias funcionais do esôfago, onde há uma desordem motora do músculo do esôfago. Nós vamos levar em consideração a idade, mas, assim, embora na literatura atual, né, nos dados científicos, a idade mais provável é entre 20 e 60 anos. Vamos levar em consideração a causa, que é a etiologia. Tá? Nesse caso, parece que existe uma desnervação do esôfago, resultando numa perda desses neurônios inibitórios. E aí, através dessa perda desses neurônios inibitórios, nós vamos ter um quadro de disfagia. E a causa dessa desnervação aí, ela ainda é desconhecida na nossa literatura, embora seja relatado como um adoecimento, mas as causas são desconhecidas. Ok? Tá tudo bem aí? Quer vir mais um pouquinho para cá? É por causa da gravação e porque se a gente fechar a luz um pouquinho daqui, melhoraria, mas eu não sei se vai ficar legal para os colegas que estão lá do outro lado. Quer tentar ver? Fechar essa daqui, só para ver se
pessoal que está em casa visualiza direitinho? Vamos ver. Tá. Para quem está em casa, está vendo direitinho? Rose, Ana Paula? Sim. Dá para ver, tá? Estou ouvindo, professora. Dá para ouvir e dá para ver também. Ótimo. Nós fechamos a luz aqui para as colegas que estão aqui presencial, tá bom? Então, vamos nós. Temos as disfagias funcionais esofágicas, né? Com uma fisiopatologia, né? Como é que é o histórico dessa patologia? Como é que é o histórico desse sintoma, tá? É a hipertonia, né? Ou seja, aumentar esse tônus pela ausência do reflexo do esfíncter esofágico. Nós vamos encontrar, tá? Algumas contrações esofágicas de maior amplitude de oração, com a reação compensatória desse corpo esofágico, né? E pode, alguns obstáculos no esfíncter contraído e colocar esse bolo alimentar no estômago de forma inadequada. Ora, se esse bolo alimentar vai para o estômago de forma inadequada, ele vai produzir também uma dificuldade no ato de engolir, tá? E assim promovendo uma disfagia. Ao longo do prazo, ao longo do tempo que determina esse desgaste muscular do esôfago do sujeito, do paciente, é que ele vai, tá? Que vai tendo uma impotência, ou ele se fica impotente para vencer esse obstáculo, que seria uma dificuldade de passar o bolo alimentar. Uma outra fisiopatologia aí também, dessa disfagia funcional, de origem esofágica, seria esse corpo esofágico, né? Corpo do esôfago, ele se torna mais atônico, ou seja, sem tonicidade. Seria atônico, como se ele tivesse feito uma parada, ou um pouco dilatado, tá? Esse esôfago um pouco dilatado, transformando em um saco, sem movimento peristáltico. Eu vou só relatar aqui, né, pausadamente, que o nosso esôfago ele tem que ter movimentos peristálticos para uma boa ação da digestão. Tá? Se não tiver esse bom movimento peristáltico, ele não vai ter uma boa ação no processo da digestão e vai causar uma disfagia. Aí os alimentos eles se vão acumular e vai haver uma putreficação, ou seja, é aquela sensação da litose de alimentos putreficados no esôfago que vem com um odor, né, às vezes muito desagradável, tá? Que uma das características quando nós pegamos pacientes disfágicos também de origem esofágica, ele relata quando você pergunta assim, tem halitose? Né, aquele nosso instrumento lá da clínica, lá pergunta, tem halitose? Muitas vezes as pessoas não se percebem e estão com uma halitose diferenciada, mas de origem endoscópica, tá? Não de resíduo alimentar, não de dentes com má conservação, e sim de origem endoscópica. Algumas pessoas que ficam muito tempo, né, sem saciamento. E aí, o que acontece? Quando a pessoa não está com saciamento gástrico, muitas vezes produz uma halitose, tá? Só que a halitose de repetição, a halitose recorrente, pode ser sinal de algum adoecimento, de uma fisiopatologia que nosso organismo dá uma resposta de adoecimento. Ali nós estamos vendo ali bem determinado aqui embaixo, ó, o esôfago, né? Bem dilatado, ó, nessa região ali, ó, tá? E os sinais e sintomas ainda dessa disfagia, dessa dificuldade esofágica, né? Nós vamos com a disfagia progressiva para sólidos. Anteriormente ele dizia, tem dificuldade para alimentação de sólidos. Nesse caso, com o prognóstico, com o decorrer dessa disfagia não tratada, ele vai ter dificuldades para sólidos e líquidos, que é aí que é o problema maior, que seria a pneumonia
por aspiração de líquidos até da saliva. Olha, gente, quem está em casa, a gente está tendo uma salva de fogos agora aqui, né? Deve ser alguma coisa, ou a Santinha. Deve ser a Santinha que está passando, né? É Sírio, né? E nós temos a regustação de alimentos não digeridos durante a refeição ou após várias horas. O que é a regustação de alimentos não digeridos, gente? Vamos lá. Alguém pode responder? Todo mundo faz regustação. Vamos lá. É quando, o que acontece? Vamos lá. Quando se regusta. Bebês regustam muito, certo? Que a gente fala assim, ele gofou, né? Quando o bebê regusta aquele leitezinho lá, né? Com cheirinho já um pouco azedo, né? E nós adultos também poderemos regustar também, tá? E essa regustação de alimentos não bem digeridos durante a deglutição, se ele não for, né, na hora da transição do bolo, ele pode causar uma disfagia. Como? Vômito, regustação? Não. O vômito ele pode ser provocado, tá? Já a regustação ela vem espontânea. As pessoas provocam de forma errada o vômito, o reflexo de vômito, né? Principalmente as pessoas que têm adoecimento, né? Esqueci agora o nome da doença, mas provocam. E aí pode causar uma dor torácica retroesternal, porque o externo é o osso que protege, tá? Algumas com um exercício físico ou com as refeições pode acontecer essa dor torácica. E a halitose novamente, tá? Que é um outro sintoma aí, a halitose. Por isso que nossos protocolos, tanto de MO apenas de deglutição, como de disfagia, como alguns protocolos de voz, é muito recorrente nós fazermos a pergunta na avaliação ou no protocolo de anamnese se o paciente relata halitose, tá? Temos aí também os distúrbios primários da motilidade do esôfago, tá? Esses distúrbios primários são só para a gente saber por que a gente está estudando todas essas patologias, né, nesse momento, antes de estudar a reabilitação, porque nós precisamos saber o que levou o sujeito ou o que levou o paciente a apresentar a disfagia. Nos sinais e sintomas aí, nós temos a disfagia, a dor retroesternal ou uma causa emocional. É interessante citar que as causas emocionais que o paciente relata, como nervosismo, algumas pessoas relatam que ficam tão nervosas que sentem dores no peito. Adolescente, criança relata também, tá? Aí, às vezes, fala assim, são gases. É muito comum de falar assim, não, olha, vai ver que é gases, né? Mas a sensação é de dor mesmo, tá? Que é a motilidade do esôfago. Quais são os diagnósticos diferencial? O que não é da disfagia? As cardiopatias isquêmicas, que a dor isquêmica é uma dor muito grande na dor do externo, né? A dor que a pessoa relata que quando está tendo uma isquemia é uma dor muito grande. Algumas massas mediastinas aí, que são massas, são tipos tumores, né? Mas são diagnosticados como apenas uma massa, na região do mediastino. Tumores, pode ser tanto benigno como um tumor maligno. Nem sempre os tumores são evidenciados como malignos, tá? Pode ser um tumor benigno. Escleroderma, que é a esclerose da dermia do esôfago. A esofagite, que é muito comum em pacientes que têm esofagite, quando faz a endoscopia, vê lá o diagnóstico, esofagite corrosiva, de repetição, tá? Quais são as complicações, tá, desse quadro aí? As hérnias de hiato por deslizamento inadequado, os divertículos e a regustação e a aspiração.
A aspiração pode levar o paciente a óbito. Eu costumo dizer e sempre falar nas aulas de disfagia que a única nossa área da fonoaudiologia que pode levar um paciente a óbito, se não for bem tratado, se não for, seria o paciente com disfagia, porque nós precisamos estar muito conscientes e orientados sobre a patologia dele, sobre qual é o motivo desse adoecimento. Não adianta só tratar a causa, né? Eu estou trabalhando meu paciente, ele é disfágico. Bacana. Mas ele é disfágico por quê? Tá? Qual é a patologia dele? Por que ele tem distúrbio de deglutição? Tá? Nós vamos ter aí fatores, assim, né? Por isso que o PowerPoint ele vai ser fixo nessas pelo menos 2, 3 aulas, mas as gravações vão ser diferenciadas, porque nós temos que... Boa noite, Dani. Nós temos que saber a causa, né? Eu tenho disfagia porque o paciente tem disfagia porque tem um tumor. Tem disfagia porque tem uma causa emocional. Bom, mas eu tenho que saber a causa. Eu não vou tratar nada de um distúrbio de deglutição se eu não tratar a causa. Da mesma forma que eu não vou tratar um paciente com distúrbio de linguagem sem saber a origem. Não vou tratar um paciente de voz sem saber a origem. Porque nós somos terapeutas, né? Mas nós tratamos, reabilitamos aquilo que nós podemos colocar de volta, né? Ou melhorar o quadro daquele sujeito. Porque fica uma questão muito romântica nossa na fono, né? Sou terapeuta, tá? Ok. Terapeuta de alguma patologia, sim, de alguma coisa que não está tendo uma elaboração normal no processo. Mas eu preciso entender qual é a causa daquele adoecimento, o que está levando. Se eu não tratar, saber da causa, eu não vou tratar do efeito, tá? Um outro fator de uma disfagia funcional seria, tá, o espasmo esofágico difuso, que vai causar um peristaltismo normal ou periódico, o movimento peristáltico ali, ó, das ondas do esôfago, tá? Esses movimentos peristálticos aqui, eles são importantes no movimento da deglutição. Eles vão trazer contrações não propulsórias, tá? E vão ter alteração nesses movimentos. Eles podem ser múltiplos, podem ser espontâneos, pode ser evidenciado pela introdução, tá? Pela deglutição, pode ter início simultâneo, pode ser de longa duração e pode ser reativantes, tá? Aqui um esôfago, tá? Tipo um saco de rolhas, bem aqui, ó. Olha o esôfago, tá? Volto a falar que eu falei na aula anterior, que os pacientes muito que chegam até a fonoaudiologia são os pacientes pós-bariátricos, até vai ter um evento grande agora, que é produzido pelas fonos, que trabalham com paciente bariátrico. E hoje o que se trata, né, que se vê muito, é o avanço da cirurgia bariátrica. Inclusive o SUS promove a cirurgia bariátrica, né, e esses pacientes estão aí. E precisa ter um olhar diferenciado em nós fonoaudiólogos, quem for trabalhar na área. E aí é bem exatamente aqui, ó, tá? Com essa, como se fosse um apertamento, né? Um estreitamento aí. Ok, meninas? Ainda continuando com as funcionais esofágicas, que são as doenças oriundas do esôfago, que causam disfagias, né? Que vem para o nosso tratamento, nós temos as contrações não peristálticas, né? Que podem ser de origem primária e secundária. Pode ser uma primária idiopática sem uma causa definida, tá? Primária, mas pode ser uma secundária com as causas definidas. E aí nós vamos ter aqui inúmeras, tá? As de origem neurológicas, nós vamos ter as doenças vasculares, as isquemias,
Durante pós-radioterapia, tá, gente? Nós temos o paciente de cabeça e pescoço que faz radioterapia, ele relata disfagia, tanto que nós temos um ambulatório só de radioterapia, só de pacientes que fazem a rádio, cabeça e pescoço. As neuropatias, que são os nossos neurológicos, tá? Posso ter uma disfagia primária numa criança que não tem nenhuma alteração orgânica, mas ele tem um padrão neurológico, ele tem um CID neurológico? Pode, tá? São os nossos neuropatas, né? O alcoolismo, tá? Infelizmente, né? O álcool o alcoolismo é uma doença social. Agora não se faz mais campanhas de bebida alcoólica, né? Mas é uma doença social, né? Porque nós temos no nosso meio várias pessoas que são alcoólatras e nós convivemos e passam anos com aquele, não frequentam nem bar nem nada, mas tem uma dependência química do álcool. Não quer dizer que o alcoólatra é aquela pessoa que só bebe para encher a cara. Não, tem alcoólatras que bebem, são dependentes, que todos os dias tem que ter um nível de álcool no seu corpo, né? O diabético, tá? Muito diabético apresenta as doenças funcionais do esôfago e tem disfagia. O estresse emocional, mais uma vez gritando aí, né? São aqueles pacientes que vêm da psiquiatria, tá? O psiquiatra, ele relata, a pessoa diz, não consigo comer, eu sinto um bolo que não sobe, não desce, eu sinto como se tivesse um estrangulamento, né? E nós precisamos que o psiquiatra realmente faça o nosso diagnóstico para a gente fechar que é uma doença psiquiátrica e não uma doença com uma causa orgânica. E o refluxo, o RGE, que é uma das doenças mais evidentes hoje, com o avanço do diagnóstico, o avanço dos gastros, né? E com a má alimentação, estresse de vida, as dietas que não são adequadas, né? Quando eu digo dieta, por exemplo, a dieta, como é a dieta de cada pessoa é diferente, é o ato alimentar, tá? Não são as dietas de emagrecimento, mas o ato alimentar ele tem muito fator e que faz interferência com o refluxo. Nós temos também, nessas doenças do esôfago, o esôfago de quebra-nozes, tá? O esfíncter esofágico hipertensivo, que é o menos comum, e o distúrbio motor esofágico. São só 35% dos casos. O que seria esse esôfago de quebra-nozes, tá? Descrito na literatura, aparece nos nossos artigos, deixa eu fechar essa aba que apareceu aqui. São as síndromes de ondas peristálticas de grande amplitude, tá? Dura em média, mais ou menos, as contrações aumentadas, existe aquelas contrações do esôfago muito aumentada, e são 50% dos distúrbios de motilidade do esôfago. E o esfíncter externo, né, e o hipertensivo são causas menos comuns, e os distúrbios motor esofágico e não específicos. Tá? Mais uma vez, ressaltando, por que nós temos que saber essas doenças, conhecer, porque quando ele chega com o diagnóstico. Tá? Esfíncter externo, esfíncter esofágico interno, esfíncter esofágico. Temos também a diverticulite do esôfago. Temos a diverticulite no intestino, que é uma doença, né? Está muito bem expandida, mas temos a do esôfago, que vai causar o quê? Um espasmo, tá? Nesse momento que ele causa o espasmo, ele vai causar um distúrbio peristáltico e um relaxamento totalmente completo. Tá? Bem aqui tem uma imagenzinha só para entender aqui, tá? Aumento da pressão intraluminal. O que é intraluminal? Exatamente aqui, ó. Isso aqui é o gastro, isso aqui nós não vamos fazer esse exame, nós temos que conhecer, tá? A hérnia, né, da mucosa e submucosa. E a diverticulite. Da mesma forma que tem a diverticulite no
intestino, nós temos a diverticulite no estômago. E todas essas diverticulites do estômago causam disfagia. Aí eu pergunto para vocês, adianta só tratar a disfagia? Não. Tá? Ele tem que estar medicado, ele está com um médico responsável, tá? Ele está em tratamento médico. Quando eu digo tratamento médico, ele tem um responsável por ele, clínico, né? Geralmente são os gastros, né? E eles vêm até nós para tratar só um sintoma. Mas esse sintoma não adianta fono tratar a dificuldade para engolir se não for tratada a doença com o médico. É mais ou menos assim, a boca está cheia de afta, né? E as aftas estão causando alteração de fala numa pessoa que não tem problema nenhum. Olha, então sua resistência deve estar... Tem que tratar, hein? Tem que ir com gasto para tratar. A gente vai fazer um e-book de tantos sintomas, mas não adianta só tratar a causa, né? Não adianta tratar o efeito, tem que tratar a causa, para saber por que que eu vou trabalhar com uma criança que está com distúrbio de fala. Adianta a afta de repetição e eu vou tratar a distúrbio de fala dele. As aftas vão voltar e o distúrbio vai continuar, tá? Imagina que qualquer um, como a Dani falou aqui, está com uma intercorrência na boca. Quando você está com uma intercorrência na boca, tudo dá alterado, tudo. Tudo dá alterado, né? Nós, ditos como, né, normais aqui, né? Imagina, uma lesãozinha, uma afta extensa na cavidade oral. A fala fica dificultosa, dói, que é a odinofagia, dor para comer, dor para engolir. E aí nós vamos tratar só a disfagia? Não vai ter, vai voltar. E ele tem que, né, voltar para o seu clínico Por isso que no ambulatório simples, onde não tem equipe multidisciplinar, não adianta tratar. Vai o paciente com sonda numa unidade ambulatorial que não tem um recurso. Vai tirar a sonda do paciente? Não, ele vai voltar a engasgar. E essa sonda vai ser passada novamente, tá? Aqui, só reforçando, né? São algumas doenças, patologias oriundas, né? Principalmente quando há regustação, tá? Existem alguns fenômenos que a medicina explica, que são as calcinoses, os fenômenos de Renault, que são síndromes, tá? A telangiectasia, e sempre isso acontece entre pessoas de 30 e 50 anos. Aqui, tá? Nós não estamos falando da disfagia do idoso, todos nós vamos ter envelhecimento, vamos ter uma presbiafagia. O que é a presbiafagia? O adoecimento, o envelhecimento da deglutição. Vamos ter uma presbiacusia, que é o envelhecimento da audição. E uma presbiafonia, que é o envelhecimento da voz. Então, no nosso ciclo normal, de nascer e morrer, nós vamos passar por esse processo. Alguns passam com 70, né? Outros já vão passar bem velhinhos, né? Com mais de 80. Algumas pessoas, infelizmente, têm presbiafagia com idade mais jovem. Porém, para saber se é uma presbiafagia do envelhecimento, um sintoma de deglutição do envelhecimento, nós temos que todas as causas descartadas. Nós não podemos só achar, né? Eu sempre cito um exemplo muito próximo. Minha mãe estava com 86 anos e ela já relatava uns engasgozinhos na refeição. Eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, a senhora não tem nada, né? Aquela conclusão. Realmente ela não teve nada durante muitos anos, mas no último mês, morreu em setembro e em agosto, ela relatou que ela tinha dores muito grandes aqui, como se fosse, ela dizia assim, igual aquela dor quando a gente está com muito tempo com fome.
a dor de viado, né, que as pessoas relatam. Bom, vamos investigar. Realmente, ela tinha um tumor. E esse tumor só se fez bonito, funcional, a hora que ele quis. Ele sempre esteve lá, porque uma pessoa de 86 anos, da idade dela, um tumor não nasce da noite para o dia. Foi possível. 6 meses antes não tinha. 6 meses antes, tá? Ela não tinha esse tumor. Ela tem um prontuário. Aí justifica a lei do mundo, né? Quando a gente está, eu acho que em todas as religiões, quando existe uma força maior, um Deus, né? Enfim, chama, né? Ele só faz assim, ó. Pum. É. Se foi difícil, para mim foi muito difícil. Porque, tipo, em agosto, fui para o congresso em Maceió com o pessoal da UEPA de tecnologia assistiva, né? Levamos trabalho, tudo estava bem. Quando eu voltei, que ela relatou essas dores, né? Tipo, no domingo, eu disse, vamos na segunda-feira. E foi assim, foi numa sequência de exames, vieram os diagnósticos dela. E com impossibilidade já de não mais operar. E foram 30 dias, entre o diagnóstico e o óbito dela. Foi. Foi. Então, assim, por que eu relato esse exemplo? Que não é um exemplo, na verdade, é um relato de vida. Porque a pessoa assim, mas imagina, ela, inclusive, ela era hipocondríaca. E se o médico, ela fosse consultar um médico, não pedisse um exame qualquer, se fosse nem de fezes, ela saía de lá xingando até a última geração. Ela diz, mas ele não me consultou, não pediu o exame. Então, como ela já ia com os médicos frequentes, que conheciam ela, dona Helena, vamos pedir esse exame. Porque sabia que se ela não fizesse exame, ela ficava extremamente aborrecida, ela desclassificava. Esse médico não é bom, porque não pediu no exame. Então, ela tinha que fazer os exames dela. Então, por isso que eu digo, ela tinha os exames todos em dia, aparentemente, né? Mas esse tumorzinho estava escondido lá. Ele apareceu na hora que ele tinha que aparecer para dizer, estou aqui, né? Bom, temos a disfagia mecânica. O que seria uma disfagia mecânica? Tudo que é mecânico precisa de algo, né? Por exemplo, se eu quiser sair daqui para dar mexer com você, se você estiver cochilando, eu vou dizer, vou lá, vou dar um beliscão nela. É uma interferência mecânica, certo? Precisa de algo. Tumores, tá? Que são impedimentos mecânicos, tá? Exatamente. É uma causa mecânica, precisa de algo. É diferente numa disfagia orofaríngea psiquiátrica, tá? Uma disfagia psicossomática. Não tem nenhum impedimento mecânico, mas tem uma causa emocional, ok? Na disfagia mecânica, então, quando o tumor de cabeça e pescoço, paciente de cabeça e pescoço, um tumor de laringe, é uma disfagia mecânica. O tumorzinho está lá, tá? Então, se não tem nada, é uma disfagia puramente orofaríngea. O que seria uma disfagia mecânica, né? Como o próprio nome está falando, é uma obstrução à passagem dos alimentos. Que pode ser na boca, tá? Uma disfagia mecânica na boca seria um tumor na boca. Também, um tumor na garganta. Mas existem os tumores na região oral, que a gente estuda, né, na disciplina, todos os tumores na região oral, que não é na disciplina intervenção. Tumores de língua, tumores de palato, tumores de língua, que é a glossectomia, né? Tumor de palato, faz uma palatostectomia, mandíbula, maxila, tá? Esses tumores de faringe, orofaringe, eles são muito comuns, tanto que nós temos os pacientes de cabeça e pescoço. Tumores genéticas e ambientais, tá?
tumor hoje, atualmente, aqui no Pará, tem muita incidência de tumores na região da boca, tá? Por quê? Má higiene, tá? A questão alimentar, que aqui se faz uma ingestão, né? Nós, aqui na região, nós fazemos uma ingestão alimentar muito comprometida. E a má higiene. Hoje, chega o paciente no fio de cabeça e pescoço, tumor de boca, muitos já chegam até com a doença da mosca, já chegam com um estado já um pouco dificultando até para o cirurgião, tá? Sim, quando o tumor está muito grande, tá? O que o cirurgião às vezes faz? Primeiro a radioterapia para diminuir o tamanho do tumor e depois a cirurgia. Tá? Algumas regiões da boca, a língua não tem prótese, tá? Se tirar a língua, não se coloca outra. Mas, assim, como há uma cirurgia de conservação de órgãos hoje, então poucas vezes você vê um paciente ficar sem língua. Ele tenta deixar um pouquinho de resíduo se for um tumor muito extensivo, mas eles têm conservação de órgãos, sim. Tá? Tanto que a causa mais comum são os carcinomas e as estenoses, que são o estreitamento da região. Bom, quais seriam os mais evidentes, né? São as dificuldades de iniciar a deglutição, tá? E a regurgitação nasal, ou seja, o alimento sai pelo nariz, tá? O paciente faz quando está com um ato mecânico impedindo, e às vezes até um orifício no palato, o que acontece? O alimento sai pelo nariz. E o principal são os sinais de aspiração. Então, vamos lá, quem está aqui, quem está em casa. Se o paciente aspira, ele faz pneumonia, certo? Se ele faz pneumonia, ele tem risco de óbito. Nós trabalhamos para tirar o risco de aspiração, com as manobras que a gente aprende na prática, na disciplina que a gente fala com as manobras de deglutição. Alguns maiores, na verdade, eu acho que 75% são os tumores, tá? A diverticulite de Zenker, que é o divertículo, que é o estreitamento lá. As membranas esofágicas muito próximas. As estenoses, que são são os estreitamentos. E os osteófitos vertebrais, que são, muitas vezes, de causas, tá, congênitas. Então, essas alterações de alguns ossos, de alguns osteócitos, que vão, com a fase do crescimento da pessoa, eles vão se evidenciando e aparecendo. Quando ele aparece com uma disfagia mecânica só para sólidos, ou seja, ele diz que não consegue comer o prato dele de charque com farinha, tá? Nós podemos pensar nas neoplasias orofaríngeas, que são as neoplasias, que são os cânceres, tá? Porém, eles já chegam para nós com o diagnóstico, tá, gente? Já chegam com o CID deles, tá? Ou algumas evidências aí. Antigamente a gente só falava em neoplasia, mas agora, nos artigos mais na literatura, nós podemos falar nas membranas proximais, que é as síndromes de Pulmer-Visson, tá? Que são essas membranas, né, que são muito colabadas na região orofaríngea, que dificultam o acesso do bolo. Não é comum, mas eu tenho que citar para vocês. Tá? Por quê? Vai chegar num momento que pode chegar um paciente encaminhado com isso aí. Aí vocês vão dizer, poxa, mas nunca ouvi falar, né? Há algum tempo, realmente, a gente pouco falava, tá? Pouco citava. Como? De engolir. Essas membranas proximais, esofágicas, pode ser de origem congênita, ou seja, algumas pessoas nascem, tá? E também eu vou deixar aberto aqui também
que nós não trabalhamos só com disfagia de adulto, tá? Nós temos nossos bebês. A Santa Casa é cheia de bebê com disfagia na UTI, tá? Então, nós trabalhamos com bebê e com crianças e com adultos, tá? Causas congênitas, não consegue deglutir, não consegue mamar, passam a sonda, ele fica com a sonda, ou então faz uma GTT, que é uma sonda gástrica, tá? Para ele se alimentar. Ou de origem inflamatória. Quando ele fala que ele está com a disfagia concêntrica, são as disfagias intermitentes para sólidos. E aí tem a síndrome de Plumer, como foi falado, tá? Geralmente aparecem essas síndromes mulheres de meia idade. Eu não sei porque os autores relatam mulheres de meia idade. Hoje a gente não sabe mais qual seria essa meia idade, né? Mas assim, como trabalho em cima de publicação do que está na literatura, tá? E temos algumas exceções aí que aparecem na síndrome, que são as anemias ferropetinas, que são a disfagia sidropérica. São aquelas pessoas que têm anemias do ferro, né, recorrentes. E quando aparece da forma para sólidos e para líquidos, nós vamos ter a diverculite, dizer que, olha só, bem nessa região aqui, ó, bem abaixo, né? Aqui é a região cervical, e aparece uma diverticulite nessa região aqui, ó. Gente, aqui, ó. Tá? Bem nessa região aqui, ó. Lembra que nós somos como dizia Chico Anísio, né? Fonoaudióloga faxineiro de boca, né? Nós trabalhamos com tudo que é na região de cabeça e pescoço, tá? E aí nós vamos ter a protução, né? Ou seja, ela protui a mucosa da faringe na linha média, dessa junção do faringoesofágico aqui, ó, gente, ó. Tá? Que é uma área muito de fragilidade. Essa área nós temos muito o que também aqui, gente? Sempre aparece, que as pessoas relatam. O que que é? Ínguas, né? O que que é a íngua? É uma reação de quê? A íngua, ela surge quando existe algum processo inflamatório. Então, é uma defesa, tá? Só que, de repetição, nós sabemos que algo não está ocorrendo de forma correta nesse sujeito. Aí o sinal e sintoma da diverticulite, né? Que é a regustação da saliva, tá? São pessoas que geralmente cospem muito, ficam falando, cuspindo no copinho ou ficam com paninho, tá? As halitoses, mais uma vez, tá? A halitose, ela é um sinal e sintoma que alguma coisa não está de forma correta, que pode ser algo ainda assim na fase oral ou na fase digestiva. Com o aumento desse diverticulite, conforme ele vai aumentando, tá? Vai retendo mais alimentos. E as complicações, quais são? Pneumonia, aspiração, abscesso pulmonar. Aí eu pergunto para vocês, essas complicações, elas só vão aparecer se ele não tiver um processo de reabilitação, tá? Da disfagia. Por isso que nós trabalhamos com as manobras. Para quê? Para que ele não faça uma pneumonia, não aspire, tá? Nas manobras de terapia, nós temos pelo menos 3 a 4 manobras que é citada que na literatura, que nós trabalhamos para quê? Para melhorar o ato de engolir. Só para a gente encerrar esse primeiro momento, que agora a gente está no ambiente presencial também, a disfagia mecânica de origem esofágica, ela pode ser por fatores extrínsecos ou intrínsecos, tá? Intrínsecos são as neoplasias, que são os cânceres, as inflamações, que são a esofagite, algumas membranas e anéis
que fazem o fechamento, colabamento do esôfago, e as estenoses. Já os extrínsecos, né? Pacientes com queixa de tireoide, tá? Eu abro também aqui para a gente falar sobre as doenças da tireoide, pouco citados na disciplina de fonoaudiologia, e muito casos de pacientes nossos. Tanto na queixa vocal, com a doença da tireoide, como os aparecimentos da disfagia. Então, assim, eu acho que está faltando na nossa literatura estudarmos mais sobre as doenças da tireoide. Tá? As massas do mediástrica, que são de causa do esôfago, e as compressões vasculares também. Então, elas podem ser por fatores externos ou internos. Não, são compressões vasculares mesmo, tá? Então, porque o esôfago ele é muito vascularizado. Toda a nossa região do corpo são muito vascularizadas. E o esôfago é extremamente vascularizado. Quem está aqui na sala? Deixa eu ver. Ana Paula, Cíntia, Deise, apareceu, Deise? Boa noite. Nunca tinha lhe visto, Deise. A Glauce, já matei saudade. A Rose, já matei saudade. E o Sidney está aqui nesse momento ainda. Estou na área, professora. Ah, professora. Tá bom. Metade da turma está aqui, metade está online. Se eu não morasse muito longe, eu estava aí, professora. É que eu moro no interior. Eu também. Olha, a ESAMAS vai ganhar bastante alunos online, professora. Vamos lá. Aqui. Bom, dúvidas até aqui, gente? Meninas, aqui. Meninas e meninos. E crianças. Dúvidas até aqui, tá? É assim, vão ser pelo menos 3 aulas que a gente vai estar falando das questões, tá? Clínicas, para poder entender o porquê, posteriormente, de a gente ver Deixa eu ver aqui. Cadê o vídeo? Vídeo. Desce. Bom, não está aqui. Bom, eu tentei salvar, tá, um vídeo, tá? Vou tentar ver se eu coloco, mas de qualquer forma eu vou botar o link na plataforma. Tá? Nós temos que se familiarizar nesse momento, tá? Esse semestre temos que se familiarizar com o que é disfagia, as doenças da disfagia e como ela ocorre, para podermos nos familiarizarmos com o processo de terapia. Tá? E doenças da cavidade oral, devido à má conservação, higiene oral, né? Por incrível que pareça, os hospitais públicos, o hospital público ele é cheio de ribeirinho. Por quê? São as dificuldades odontológicas também. O paciente tem afta de repetição, dentes mal em conservação e vai, né, levando a uma infecção maior. E aí, com uma carga genética, tudo que um câncer quer, ele é oportunista. Primeira coisa, né? Ele quer só uma lacunazinha para ele se instalar. Ele pega uma pessoa com uma doença na cavidade oral, com uma carga genética, tudo que ele quer, ele vai se proliferar. Tá ok, turma de casa? Eu vou parar um pouquinho. Ok, prova. Tudo Agora é o ok, intervalo, professora? vamos jantar. Oi? É o intervalo agora, professora? Pessoas, turma de casa, tá Eu bom? vou jantar, Dá uma professora. pausa aqui. Daqui a pouco a gente volta, a gente coloca no grupo, tá bom? Pode ser? Tá ok, professora. Boa noite. Daqui a pouco já retorno. Ok, gente? Não Daqui a se pouco, porque a gente tem professora, outra boa noite. aula. Tchau.
Olha o caderno da Dani, gente, vocês não vão... Ela quer mostra o caderno. Olha o caderno da Dani, olha aqui. Olha, mostra o caderno, gente, olha. Olha só, Que gente. lindinho, muito fofo. Está de forma correta? Não, né? A gente quer um caderno com várias canetinhas coloridas também. Gente, eu vou dar, eu vou Mas fechar é bonito, professora. É bem didático. Olha aí, gente. Tá bom, gente? Ana Paula, Rose, está ouvindo? Estou ouvindo, professora. Estou ouvindo a senhora e as meninas estão falando longe. Ana Paula. Estou ouvindo só a voz da Dani. Essa reunião de MO for encerrada, tá? Para a gente entrar na de saúde coletiva, tá bom? Ok? Tá. A senhora vai desligar, professora?